Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Super Malva. Vamos aí dar sequência na segunda parte da nossa aula de... que eu esqueci o texto. Avaliação mediadora, uma relação dialógica na construção do conhecimento. A segunda parte aí, né? A primeira aula ficou um pouquinho longa, então, antes de mais nada, assiste lá a primeira aula, pra gente poder dar sequência, tá? Senão você pega o assunto pela metade aí e fica meio fora de contexto, tá bom? Antes de mais nada, pessoal, antes de começar, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada, pessoal, bastante conteúdo aí pra ajudar nos nossos estudos, né? E dá aquele like positivo, não custa nada, ajuda aí o canal do professor a crescer, o canal pequeno aqui feito na sala do professor, mas o importante é a intenção de estar colaborando com vocês aí um pouquinho do que eu sei, aprendendo bastante através dos comentários também, tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, dando sequência aqui na nossa aula de avaliação mediadora, uma relação dialógica na construção do conhecimento. A gente parou aqui que fala as características da avaliação mediadora. Pessoal, características da avaliação. A gente primeiro falou, lá na outra aula, eu vou até dar uma recapitulada aqui só lendo, fatores que dificultam com a concepção da avaliação mediadora, pessoal. São falta de articulação necessária entre professores, ausência absoluta de aprofundamento teórico em avaliação educacional, postura conservadora dos professores, que inclusive é uma característica da avaliação classificatória, avaliação com fenômeno com características reprodutivas e avaliação como classificação segundo determinados padrões, tá? Então, tem aí até umas características da avaliação classificatória, que é aquela avaliação final, que você espera o aluno errar durante todo o processo para chegar no final e dizer para ele que ele não passou, né? Quando você pode ter uma avaliação processual que vai auxiliar o aluno durante todo aquele processo, resolvendo ali as questões, auxiliando ele quando ele erra, quando ele realmente tem uma dúvida, quando ele não entendeu, para que ele chegue lá no final, redondinho, bonitinho, né? E tem aquele aprendizado redondo. E se você quiser fazer uma avaliação final, fica livre. Primeiro ponto, ela vai contar como conjunto de um processo, e segundo, vai tirar aquela nota 10, linda, maravilhosa, que é tão importante para alguns professores. Mas o importante mesmo, pessoal, é o aprendizado do aluno, não é a nota. É uma coisa que eu, inclusive, falo muito para minha filha, né? Que eu falo, filho, papai não quer nota, eu não quero nota 10, não precisa tirar 10, mas desde que você entenda o conceito, se você tirar ali aquela nota necessária para passar, o importante é você entender o conceito, né? Tem crianças que eu estudei com muitas crianças assim, conheci outras assim que estudavam em escola particular, eu estudei em escola pública, e até hoje tem muitas crianças assim, jovens até, que a meta dele, o foco dele é tirar 10. Então, assim, gente, essa questão de tirar 10, 10, 10, às vezes ele está mais preocupado com a nota do que com o aprendizado. E quando chega no Enem, quando chega no vestibular aí de uma faculdade conceituada, ele leva a bomba. E aí ele vai ficar revoltado, porque ele vai dizer, meu Deus, eu fui um ótimo aluno a vida toda. Um ótimo aluno, ele era um aluno nota 10. Famoso aluno nota 10. Mas era um aluno bom? Um aluno que realmente aprendia, que entendia os conceitos? Então, né, a gente tem que tirar um pouco essa questão de nota, de 10, aí, de classificação, e focar realmente no aprendizado, tá? Então agora nós vamos falar sobre as características da avaliação mediadora. Uma das características é o acompanhamento reflexivo e dialógico. Gente, acompanhamento reflexivo é o quê? Sobre reflexão, pessoal, sobre estar ali atento, ver onde o aluno está tendo falha, onde ele não está conseguindo alcançar aquele objetivo, onde ele não está conseguindo compreender, e está trabalhando com isso com ele. De que forma? Diálogo, pessoal. Tem que haver o diálogo, mas não aquele diálogo em que o aluno fala, professor, não entendi. Ah, tá bom, é assim, assim. Pronto, deu a resposta e o aluno toca o enterro. Não, pessoal. O que é o diálogo? Então, mas o que você não entendeu? Ah, eu não entendi por que o mundo é redondo. Ah, então, mas por que você acha que ele não é redondo? E instiga o aluno. Você vai instigar o aluno a pensar, a tomar as próprias conclusões dele, e ali ele vai mostrar onde está a dúvida dele, e aí junto vocês vão estar construindo, tá, o conhecimento desse aluno, e o professor também aprendendo com o aluno através do que? Da linha de pensamento do aluno. Tá? Ação, reflexão, ação. É a relação dialógica, pessoal, em que concebe o conhecimento como apropriação do saber pelo aluno e também pelo professor. Ação, reflexão, ação, pessoal. Que é o quê? Ação é o quê? O primeiro passo. Reflexão. Reflexão sobre aquela ação que foi realizada. E o terceiro, ação de novo. Por quê? Ação sobre a reflexão da primeira ação. Nossa, ficou tudo confuso agora, não entendi nada. Primeiro você vai agir, você vai trabalhar um tema. Aí você vai refletir sobre aquele tema. Os pontos positivos, os pontos negativos, o que o aluno alcançou, o que ele teve dúvida. A reflexão.
chegamos num consenso, nós vamos agir sobre a reflexão daquela primeira concepção que a gente fez, daquela primeira ação. Então é ação, reflexão, ação. Tá? A partir desse conceito é que nós vamos estar construindo, gente, o conhecimento tendo como base a apropriação do saber, tá? Que é o quê? O que é o conhecimento, pessoal? Não é tirar nota, não é decorar, não é memorizar. Ter o conhecimento é o quê? Apropriar-se do saber, ter como fala, entender o conceito, a essência daquilo que está sendo passado, tá bom? Avaliação, gente, numa perspectiva mediadora, conforme entende Jussara Hoffmann, que foi quem escreveu esse livro, essa teoria, a avaliação numa perspectiva mediadora, conforme Jussara Hoffmann, ela tem a finalidade de acompanhar e favorecer a progressão continuada do aluno, a progressão contínua do aluno, através das etapas de mobilização, experiência educativa e expressão do conhecimento. Então, assim, o que é uma avaliação mediadora conforme a Jussara Hoffmann? A gente acompanhar o processo da criança, favorecer o aprendizado dele. Como você favorece o aprendizado dele? Através do erro. O erro do aluno, gente, tem que ver aquilo como uma forma positiva. Ele errou, mas ele errou, por que ele errou? Vamos tentar entender como é que ele chegou naquele erro. Ele chegou tentando construir o certo. Então você vai falar para ele assim, olha, ficou legal, mas e se você fizesse assim? E se você tomasse tal caminho? E se você tomasse tal decisão? E aí aquele aluno vai pensar a respeito daquilo. E logo o resultado vai dar diferente. E ele vai refletir sobre aqueles dois resultados que ele fez. E a partir de quando ele começa a refletir acerca daqueles dois resultados, o que acontece com aquele aluno? Ele vai começar a perceber qual que faz mais sentido. Tá? Então, favorecer a aprendizagem do aluno. Né? Valorizar cada passo da aprendizagem dele durante o processo. Quando a gente fala de progressão contínua do aluno, é justamente isso, tá? Você vê que o aluno dele vai progredindo, mas no tempo dele, e isso vai, os resultados do trabalho dele vão variando e vão se modificando a cada tempo, porque cada vez ele vai evoluindo mais até chegar no resultado final, que é o resultado desejado. Através das etapas de mobilização. Gente, o que é mobilizar, gente? Lembra de móvel, que você arrasta de um lado para o outro. Os móveis de hoje é tudo embutido, né? Mas antigamente tinha aquela coisa, né? Você chegava da escola, assim, a mãe tinha virado a sala toda do avesso, né? Mudado as camas de lugar, tinha muito aquela coisa. Então, mobilização, você tem que estar sempre mobilizando o aluno, fazendo ele pensar, fazendo ele refletir, instigando ele, desafiando ele através de atividades ali, para que ele possa realmente estar se modificando até ele chegar naquele resultado, tá? Você não pode chegar ali e falar, tá aqui o exercício, faz aí, não entendeu? Lê o texto. Isso não existe, tá? Mobilização. Experiência educativa e expressão do conhecimento. Acerca da avaliação mediadora, descrita por Jussara Hoffmann, é correto afirmar: a avaliação, ela deve ser como uma ação provocativa do professor. Olha, acabei de falar isso, né? Todo vídeo não tem jeito, eu sempre explico, depois eu acabo vendo o texto aqui. Ela deve ter uma ação provocativa, ou seja, instigar o aluno, desafiar ele a pensar, a buscar ali a solução daquele problema. Olha lá, desafiando o aluno a refletir. Eu tenho que parar com isso, gente. Desafiando o aluno a refletir sobre as situações vividas, formular e reformular hipóteses, encaminhando-se um saber enriquecido. Deve-se grifar a ação provocativa do professor, desafiando o aluno a refletir. Então, assim, gente, por que se deve-se grifar essa ação provocativa? Porque é uma coisa que realmente o professor tem que fazer muito, que é instigar o aluno a buscar ali a solução. Então ele vai procurar meios ali, e se ele não conseguiu dessa forma, ele tem que tentar de outra, porque se ele tentar da mesma forma, ele vai errar de novo. Né? Se você tenta um caminho ali, quem brincou de labirinto na infância, né? Tinha uns parques aí, tinha labirintos, se você toma um caminho, você dá de frente com o muro, você vai tomar o mesmo caminho depois, você volta, você vai entrar de novo no mesmo caminho? Não, você vai buscar outro caminho, você já sabe que aquele ali vai dar numa parede fechada, então você tem que buscar outro caminho para descobrir a saída, não é assim? Então, a mesma coisa, pessoal. Você tem que estar provocando o aluno, provocando assim, no sentido de desafiar, para que ele possa ir buscando vários caminhos até alcançar ali realmente o resultado desejado. Segundo Jussara Hoffmann, a avaliação mediadora, ela consiste na ação educativa decorrente de análise dos seus... Desculpa, eu pulei a linha aqui, gente. Vamos voltar à frase. Segundo Jussara Hoffmann, a avaliação mediadora consiste na ação educativa decorrente da análise dos seus entendimentos de modo a favorecer o aluno. Então, a avaliação mediadora, gente, ela é uma ação educativa
decorrente de uma análise. O que é essa análise? Você está observando o seu aluno o tempo todo. Você vai ali, lançou a atividade ali, lançou o desafio para ele, deixa ele se matar ali um pouquinho, porque você não pode ficar dando respostinha pronta, que senão ele não vai aprender, ele vai se tornar um aluno passivo e até mesmo um aluno preguiçoso, que vai ter preguiça de pensar. Olha só, gente, uma situação que eu gosto de colocar esses exemplos, porque vocês vão associando com situações vividas aí na sua sala de aula, na sua vida. E aí o entendimento fica a compreensão do tema fica muito mais fácil. Na minha escola a gente trabalha muito dia do desafio, né, durante o ano letivo. E o que acontece? Eu gosto muito de trabalhar a minha oficina, na minha sala, eu sempre gosto de trabalhar com stop. E as mães ficam loucas, né? Elas não querem que acabe aquilo nunca, porque é muito gostoso fazer aquilo, é uma coisa que as pessoas não têm o hábito de fazer em casa. Aqui em casa a gente faz de vez em quando, mas é muito difícil, as pessoas não têm esse hábito, né? Principalmente agora com essa explosão tecnológica, e ninguém mais se reúne para fazer brincadeirinhas bobas, assim, brincadeirinhas, né, de oficinas que a gente fazia muito. E aí teve uma filha de uma mãe, não é a filha da mãe, não, pelo amor de Deus. A filha de uma mãe que estava lá, que era uma mãe de uma criancinha, mas a filha dela já tinha uma filha lá de uns 13, 14 anos que já tinha estudado na escola. E aí a gente foi brincar de stop. E aí a menina, mas eu não quero, no fim acabou pegando a folha. Aí, gente, foi uma situação muito assim constrangedora, porque uma fruta com A. Meu Deus, gente. Não é com Z, não, é com A mesmo. Uma fruta com A. Chegou no restaurante, a menina não sabia. Aí chegou a gente, um carro com A, não sabia. Um animal com A, não sabia. Gente, a menina ela não respondeu quase nenhuma pergunta ali. Ela não sabia uma fruta com A, gente. Um animal com a letra A, que começa com a letra A. Aí você fala assim, mas aquela menina ali, pelo amor de Deus, falar a palavra feia, é burra. Não, ela não é burra. Acontece que o jovem hoje ele está com preguiça de pensar, porque tudo está na palma da mão. Você tem uma pergunta, você vai lá no celular, digita no Google, está lá a resposta, lá de vários sites dando respostas mais aprofundadas. Qualquer coisa, tudo hoje está na palma da mão, tudo hoje é muito fácil. O aluno ele está com preguiça, o jovem hoje ele está com preguiça de pensar. Pensar dá trabalho. Pensar cansa. É uma coisa assim que você tem que se mexer, você tem que raciocinar, você tem que fazer um esforço. Então ele não quer pensar, então o menino, eu não sei, aquela mãe começou a ficar até constrangida, ele falou, meu Deus do céu, os professores vão pensar da minha filha. Então você realmente pensa, o que está fazendo na escola? Porque hoje, por conta dessa explosão tecnológica, o jovem está muito dependente de celular. O Leandro Carnal, inclusive, no vídeo dele, ele menciona que ele fala assim que hoje o celular não é mais um mecanismo na mão de um jovem, ele é a extensão do corpo. A pessoa não vai para lugar nenhum hoje sem um celular, vai no banheiro, leva o celular, vai tomar banho, leva o celular. Hoje nós temos celulares à prova d'água, eu estou levando o celular até para o chuveiro. Então, assim, gente, o jovem hoje ele tá com essa coisa, ele não quer mais raciocinar, ele não quer mais ter trabalho de nada, tá? E por que nós temos hoje que trabalhar com esses desafios através dessa mediação? Para que o jovem, gente, ele aprenda. Se você ficar me dando respostinha para ele, professor, eu não sei. Aí você vai dando dica, até ele chegar lá no resultado. Não pode, tio. Se vira aí, meu amigo, daqui a pouco eu chego aí. E você vai só na base da observação. Tá? Então, aqui nesse ponto que a gente colocou, favorecer ao aluno, né? Você vai trabalhar com essa análise, né? Você vai analisar ali, ficar observando ele, de modo a favorecer ele. A favorecer o quê, gente? O alcance de um saber competente e a aproximação de conceitos científicos, tá? Então o aluno que pensa, ele vai sempre estar buscando mais informação ali e tendo uma apropriação do saber bem mais sólida, tá? Então, muito importante a gente levar em consideração essa questão hoje da tecnologia, tá? A tecnologia é muito boa, tá aqui para nos ajudar, para facilitar a nossa vida, mas hoje nós temos que ter essa conscientização e conscientizar também o jovem, gente, de que pensar não vai matar ele, não vai explodir a cabeça dele se ele pensar um pouquinho, tá? Não pode tudo na palma da mão. Tudo, posso consultar aqui, posso consultar no celular, posso consultar no Google. Não, tem que pensar um pouquinho. Procurar pensar, mas pensar perde tempo. Que tempo, gente? Você está perdendo o seu tempo se colocando nessa posição de dependente de um aparelho de telefone, tá bom? Tem uma outra série aqui que eu gostaria de fazer até uma referência,
E eu nem acabei nem assistindo, era até uma série chatinha que chamava Revolution. E nessa série, pessoal, o mundo, ele deu um bug lá e não tinha mais energia elétrica, não tinha mais sinal de nenhum equipamento eletrônico. E mostrou ali a dificuldade das pessoas, as pessoas não conseguiam mais sobreviver, porque elas tinham se tornado tão dependentes das máquinas, dos aparelhos eletrônicos, celular, internet, e as pessoas voltaram ali à época medieval, não tinha telefone, não tinha luz elétrica, não tinha nada. A pessoa vivia ali como 200, 300 anos atrás, né, que não tinha energia. E aí mostrava como que as pessoas tinham que se readaptar àquilo. É uma série até chatinha, pessoal, mas esse ponto foi legal de grifar, de mostrar assim, como que nós somos tão dependentes hoje desses aparelhos, dessa tecnologia, que se der um bug aí e acabar com tudo, gente, a metade da população acho que morre, e a outra metade se mata. Porque não vai conseguir conviver, aprender a conviver novamente sem toda essa tecnologia, sem todos esses recursos que nós temos. Então isso nós temos que trabalhar na sala de aula, tá? Voltando aqui, pessoal, numa concepção mediadora de avaliação, de acordo com Hoffman, as tarefas avaliativas, elas deveriam ter o caráter problematizador e dialógico, proporcionando momentos de trocas de ideias. Então, qual que é a proposta da Jussara Hoffman, gente? Que na concepção mediadora de avaliação, nós devemos trabalhar, gente, de uma forma problematizar. Eu falei errado, eu inverti o E com A. Problematizar, gente, as atividades para o aluno, sempre criar situações, problemas e deixar que eles se virem, mas não se virem sozinhos. Você está ali para mediar. Se você viu que a coisa começou a fugir muito do tema ali, a conversa, o bate-papo, você vem, intervém no meio e fala, pessoal, está fugindo um pouco, porque ó, é assim, assim. Então, mediando, mas deixando eles ali quebrar a cabeça ali mesmo, queimar neurônio, para poder resolver os problemas, tá? Porque, afinal de contas, nós queremos formar um cidadão sócio-crítico, não um cidadão passivo que tem tudo ali na mão. Não vira aquele filho lá que a mamãe tem que pegar a comida, botar no prato, colocar na mesa, pegar no garfo, assoprar, a mãe só falta mastigar a comida para o filho. Então não pode, né? Nós temos que criar um cidadão crítico que saiba se virar sozinho, fazer as coisas e sobreviver aí na sociedade, né? Para garantir o futuro das próximas gerações também. A educação tradicional, pessoal, ela tem como pontos fracos a seletividade. A seletividade, gente, ela gera reprovação e evasão escolar, pois acaba privilegiando aqueles que têm uma condição mais fácil para entendimento e aquele que tem mais facilidade. A educação tradicional, gente, que perpassou aí todo o século XX, ela contribuiu muito com a exclusão escolar. Então, assim, gente, a educação escolar, como a gente já falou lá na primeira aula, é legal até relembrar aqui agora, os pontos fracos dela, gente, a seletividade, ou seja, você vai lá, você deu a aula, o aluno que entendeu, chega na prova, ele arrebenta, aquele aluno maravilhoso, queridinho do professor, né? Não precisa nem levar maçã pro professor, o professor que leva maçã para ele, tão bom aluno que ele é. Então, assim, só que isso que acontece, ela contribuiu muito com a evasão escolar. Porque aquele aluno que não progredia, o professor falava, é vagabundo, não quer estudar, ele não se esforça, ele jogava todo o peso no aluno, mas é aquela coisa, quem é o detentor do conhecimento? Não é o professor, segundo a educação tradicional? Então é obrigação do professor garantir o aprendizado do aluno. E eu não, minha obrigação é ensinar o aluno que aprenda. Tá? Então nós trabalhávamos muito dessa forma e é trabalhado até hoje. E a Jussara Hoffman, qual que é a proposta dela, gente? É acabar com essa seletividade, é você trabalhar realmente essa avaliação mediadora, que é durante o processo, tirando as dúvidas até que o aluno aprenda. Não adianta você, olha, hoje nós trabalhamos aí o capítulo 1, 2 e 3, amanhã a gente vai trabalhar o 4, 5 e 6. Até o final do mês a gente termina o livro. Mas o que o aluno aprendeu daquele conceito? Você vai dar uma prova para ele e não aprende, porque ele não é interessado. Não pode fazer isso, né, gente? Aluno não é autodidata, principalmente criança. Precisa da intervenção do professor o tempo todo. Tá? Por isso que até muitos professores, eu, por exemplo, nós reprovamos muito essa questão agora na pandemia de ficar dando essas aulas online, aula online, cobrando coisa do aluno. Gente, na educação infantil, por exemplo, a educação infantil é totalmente trabalhada na base da socialização, na base do lúdico, com a intervenção do professor, não é do pai. Então, assim, hoje fica aí cobrando, dando essas aulas absurdas aí e querendo que a criança acesse. Fora que nós trabalhamos aí muito com comunidades de periferia que muitas vezes tem nem acesso. Isso é um assunto para outra hora, mas assim, gente, tá? Então, a mediação do professor, ela é muito importante. Então, que tira um pouco o sentido aí dessas aulas aí de tapa-buraco aplicadas durante a pandemia. No sistema tradicional, é necessário ter uma boa memorização. Notas altas, obediência, passividade.
Já na avaliação mediadora, pessoal, a avaliação mediadora ela foca no quê? Na aprendizagem, não na memorização. Memorização você memoriza e daqui a pouco você esquece. A aprendizagem não, ela vai junto com você. A avaliação mediadora, ela foca na compreensão de conteúdos e não nas notas altas. Lembra que o professor falou, acho que foi na outra aula, na primeira parte da aula que eu mencionei, questão da nota. Tem muito aluno que ele se preocupa tanto em tirar 10, que quando chega na época da vida dele, que ele vai precisar realmente do conhecimento, ele não tem, porque ele tem uma sequência lá de histórico escolar cheio de 10, mas ele não tem o conhecimento. Tá? Então, a avaliação mediadora, ao contrário da tradicional, ela trabalha com a compreensão de conteúdos, não com notas altas. E também trabalha a participação no lugar da obediência. A obediência é o quê? Abaixar a cabeça e ouvir o professor calado. E na mediadora, a participação, que é o quê? Está questionando, está conversando, expondo propostas, gente. Né? E, por último, questionamento no lugar da passividade. A passividade, lá no tradicional, trabalha com o quê? Gente, o aluno calado, aquele aluno que vai receber tudo ali de boca fechada. E na avaliação mediadora, nós temos aí o questionamento, aquele aluno que vai questionar, vai perguntar, mas por que o mundo é redondo? Eu quero saber por que o mundo é redondo. E o professor tem que explicar. E se o professor não souber, juntos eles vão descobrir, através de pesquisas, né? Então, diálogos, pesquisas. A avaliação processual, ela trabalha, gente, dentro de uma perspectiva construtivista. Ou seja, a partir daquilo que o aluno apresenta. Gente, o construtivismo ele trabalha a partir do quê, gente? Quando a criança chega na escola, eu falo isso quase toda aula. Quando a criança chega na escola, pessoal, ele não chega vazio, que nem um saco ali vazio para você encher de farinha dentro. Não, o aluno já chega com conhecimento de casa, conhecimento da família, conhecimento da rua dele, a convivência dele na igreja, ou em qualquer outro lugar que ele frequente. Então, assim, ele já tem toda uma bagagem. E a partir daquela bagagem, você vai dar sequência e vai sistematizar aquele conceito que o aluno já aprendeu. Toda aquela vivência aprendida de uma forma, como fala, não linear ali, você vai sistematizar aquele aprendizado, tá? Então você não pode chegar e falar assim, não, a partir de agora você está na escola, esquece tudo que você aprendeu e nós vamos começar do zero. Não pode fazer isso, gente. Tá? Tem que pegar a partir de onde a criança sabe, dar continuidade e aquilo que ela apresentar todo dia, você procurar contextualizar aquilo na sala de aula, tá? Sistematizar, para quê? Para que a criança ela sinta aquela ligação entre a vida dela, né? A vida social dela, a vida familiar e a vida escolar dela. Porque senão vira dois mundos. Ah, porque na escola é assim, em casa é assado. Não, gente, ela tem que sentir que a escola é uma extensão do lar dela. E que tudo aquilo que ela tem em casa, ela tem na escola também. Só que a escola está ensinando ela a sistematizar isso, gente. Colocar aquilo de uma forma mais correta, né? Muitas coisas que ela aprende em casa, assim, bem dessa forma. Então, você trabalhar a partir da vivência do aluno. E a avaliação processual, ela trabalha isso, tá? A partir da perspectiva construtivista. Vamos lá. Gente, é necessário que o professor encare desafios como o atendimento individualizado, valorizar o erro de forma construtivista, que a gente vem falando já, princípios da avaliação, da ação avaliativa mediadora e oportunizar aos alunos muitos momentos de expressão das ideias. Então vamos lá. Nossa, parece que é tanta coisa difícil, né? Então eu vou mostrar para vocês que é mais fácil do que parece. Atendimento individualizado, gente. Você tem ali um aluno que está com uma dificuldade, você vai sentar com ele, você vai ali do ladinho dele, vai dar um apoio para ver se, né, ele entende ali parcialmente o conceito e deixar depois ele descobrir, através do desafio ali, ele vai se descobrindo e buscando resultados, tá? Mas você tem que ter esse atendimento individualizado quando você tem ali aquele aluno que tem mais dificuldade, tá? Você não pode chegar e falar assim, olha, vem depois da aula, a gente vai fazer um reforço com você, e o reforço também é importante, mas você também não dá para fazer reforço com todos os alunos. Tem que ter esse atendimento individualizado, não pode ficar o professor atrás da mesinha dele, assistindo todo mundo lá e ficando de boa. Valorizar o erro de forma construtivista, que é aquilo que eu falei, né? O erro do aluno ele serve como uma virtude, ou seja, a partir do erro é onde ele vai construir o saber dele. Porque se ele errou tentando acertar. E aí você vai pegar a partir dali daquele erro e dar novas formas dele raciocinar, dele buscar novos caminhos até alcançar ali o conhecimento desejado. Princípio da avaliação, da ação avaliativa mediadora, que é aquela avaliação constante, né? Aquela avaliação durante todo o processo, não só no final ali. Você vai esperar o aluno errar todo o período para chegar no final e dizer para ele que ele errou. Não, você vai construindo.
E oportunizar aos alunos muitos momentos de expressar suas ideias. O que é isso, gente? Para quem já trabalha com criança, roda de conversa. Sentar com os alunos, deixar eles falar o que eles fizeram no dia a dia, na casa deles, o que eles brincaram, deixar eles se expressarem. Através de um aluno, o outro aluno que é mais tímido, ele abre a boca, porque, eu também brinquei, olha, eu também fui lá, eu também fiz isso. E a partir dali, daqui a pouco, todo mundo está lá participando. E, gente, através dessa expressão, dessa troca de experiência, gente, a criança vai se desenvolvendo também, porque ele vai aprendendo a partir da experiência dos outros coleguinhas, tá? Oportunizar, gente, a discussão entre os alunos a partir de situações desencadeadoras, ou seja, você lançar um tema e deixar que os alunos ali discutam entre si. Por quê? Entra mais uma vez a ação mediadora do professor. O professor, gente, ele está um nível acima dos alunos. Então o aluno, ele se sente às vezes constrangido, ali meio bloqueado, porque ele fala, eu não posso discutir com o professor. Se o professor falar, eu tenho que obedecer. Eu tenho que concordar com ele. O que não deve acontecer. Mas o aluno tem aquela visão ali, que o professor está acima dele. E entre os alunos, eles não têm constrangimento, porque é tudo colega, está tudo no mesmo degrau ali, então eles discutem, eles elaboram, eles discordam das coisas, eles chegam no consenso. Então é importante o professor lançar um desafio, uma ação lá, e deixa eles discutirem. E aí você vai só mediando ali para não fugir do tema e auxiliando eles. Depois você chama eles de volta para você e faz aquela discussão em grupo ali e tal, e eles vão apresentar as propostas dele de acordo com que eles chegaram ao consenso daquela atividade. Então é muito importante oportunizar essa discussão entre eles, tá? Realizar mais tarefas individuais, menores e sucessivas, investigando, teoricamente, procurando entender razões para respostas apresentadas pelo educando. Também já falei disso aqui, tá? Mas é legal a gente realmente aqui sistematizar no texto e dar uma relembrada. Realizar mais tarefas individuais e menores, tá? Nada daquela coisa conteudista, coisas assim muito megalomaníacas. Faz uma atividade um pouquinho menor, que dure um pouco menos de tempo, para que também o aluno não se canse logo e não desanime, tá? Uma vez que ele se cansar do tema, ele não vai mais procurar uma solução para aquilo. Então uma coisinha mais sucinta ali, para que ele sinta que ele está progredindo, né? Daqui um exemplo bobinho para vocês. Eu gosto muito de trabalhar com exemplo. O pessoal gosta muito de videogame e gosta muito de jogar, e eu gosto muito de jogos de aventura. E tem uma saga aí que Assassin's Creed, que é uma saga que já tem vários jogos aí, 13, 14 jogos. Já estou aguardando o próximo jogo aí no final do ano. E o que acontece? Eles fizeram o último jogo da saga, eles fizeram baseado na Odisseia de Ulisses, né? Lá na Grécia, aquela coisa assim. E é muito legal o jogo. Só que o pessoal quis cada vez mais evoluir o jogo, e dessa vez eles fizeram o maior mapa de todos do Assassin's Creed. E foi um mapa gigantesco, assim, quase o mundo inteiro da antiga Grécia ali. E foi um jogo ali, gente do céu, eu levei, como eu não jogava sempre, assim, tal, eu levei aí um ano quase para concluir aquele jogo. Aí, mas é legal, né? Pelo menos faz valer o dinheiro. Sim, mas um ponto fraco nesse jogo, que foi o quê? Gente, quando você tem um jogo muito longo, vai chegar uma hora que você tá jogando, e você sente que você não tá indo mais para lugar nenhum, porque você tá fazendo tanta missão ali, você tem que ir lá entregar uma carta, tem que matar o fulano, tem que correr atrás, tem que falar com aquele rei, e chega uma hora que você sente que perdeu o sentido do jogo. Porque você não chega logo no final, você não vê logo. Você sente ali que você está só, sabe, refazendo coisas que você já fez. Tanto que no novo jogo agora eles já falaram, o mapa já é menor. Por quê? Porque eles viram que foi um erro daquele jogo. O jogo perdeu o sentido, né? Eles quiseram fazer uma coisa grandiosa para dizer, olha, o jogo vai valer a pena, né? Só que o jogo ficou cansativo e perdeu o sentido. Muitos jogadores abandonaram o jogo antes de concluir. Então, como que a gente traz esse exemplo para a sala de aula? Essa atividade, às vezes o professor dá uma atividade, deixa eu dar uma atividade longa, que eles já passam ali 1, 2 horas fazendo, e eu fico meio sossegado aqui, né? Crochetando. E não pode, você tem que dar uma atividade mais curta. Por quê? Porque o aluno tem aquele desafio, aquela coisa e tal, pumba, chegou no final, fez a discussão, olha, alcançou um objetivo. Ele já fica animado para a próxima atividade. Outro exemplo que eu posso dar também, eu não gosto de livros com capítulos longos. Sou muito fã do Harry Potter, mas os livros do Harry Potter para mim são maçantes, porque capítulos de 20 páginas, às vezes você tá ali meio cansadinho, vou fazer uma leitura antes de dormir. Você tem uma obrigação de ler 20 páginas, porque se você ler 5, 10,
Aí quando você voltar a ler, se você não concluir aquele capítulo, aquele tema ali daquele capítulo, logo você já não lembra direito o que estava e a história começa a perder o sentido. Então eu gosto de livros com capítulos curtos, né? 5, 6, 7 páginas ali, e aí parte para outro capítulo. Se você faz um capítulo de 20 páginas, você meio que vai perdendo o sentido e vai desanimando. E a atividade é a mesma coisa. Você vai dando atividades curtas, você instiga a criança a querer cada vez mais. Quando você faz uma atividade longa, a criança fala, puta, cansei, eu nem vou tentar a próxima porque vai demorar do mesmo jeito. Então procurar fazer atividades mais curtas, atividades ali que dê para fazer de forma individual também, para que o aluno também sinta que ele está progredindo com ele mesmo. E sempre procurando entender as razões para as respostas do educando, que é aquilo que a gente falou, valorizar o erro do aluno, tá? Por que ele errou, né? E por que ele errou, como que ele chegou nesse resultado. Se tem uma explicação lógica do resultado, por que ele errou, você vai descobrir ali que ele está no caminho certo. Ele só errou alguma coisa que ele tinha que fazer, mas está caminhando ali em busca do conhecimento. E aí você vai mediando. Deixa eu ver como é que está o vídeo aqui. Pessoal, o vídeo já chegou a 30. Mas acho que dá para terminar. Tá bem no finalzinho aqui, vai ficar passar um pouquinho aí, mas dá para terminar aqui porque tem pouquinha coisa. Ao invés do certo e do errado e da pontuação tradicional, fazer comentários sobre as tarefas dos alunos, auxiliando-os a localizar dificuldades, oferecendo-lhes oportunidade de descobrir melhores situações, que foi aquilo que eu venho falando o tempo todo, tá? Ao invés de você ficar falando que tá certo, que tá errado, dar aquela pontuação no final, você vai sempre fazendo comentários sobre a tarefa, instigando ele a que ele mesmo perceba onde ele está errando e ajudando ele nas dificuldades que ele tem para que ele possa dar continuidade, tá? Então isso seria avaliação processual, avaliação mediadora, dando oportunidade para que ele descubra, né, as melhores situações aí para chegar no resultado. Transformar os registros de avaliação em anotações significativas sobre o acompanhamento dos alunos em seu processo de construção do conhecimento. Gente, quando você vai fazer registro de avaliação, você tem que fazer uma anotação significativa. Se você ficar ali, ó, blá, 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 igual a professora do Charlie Brown lá do Snoopy, gente, para que você vai ficar escrevendo um monte de coisa ali que de repente não vai fazer sentido? Então, procurar pontuar as coisas positivas. Você vai fazer uma avaliação, a menos que o aluno realmente chegou, ele está tendo uma dificuldade, ele precisa de um acompanhamento ali, de repente com um psicólogo, tem uma dificuldade maior, aí sim você vai colocar num relatório. Mas você não tem porque aquele aluno, olha, ele não quis fazer a lição, olha, porque aquele aluno não sei. Não, gente, você tem que procurar pontuar as coisas ali, os avanços dele, porque afinal de contas, aquele registro avaliativo, ele não cria você um registro disciplinar se você acha que deve, mas no registro pedagógico você tem que colocar o quê? Os progressos do aluno, não colocar assim, ele não progrediu, tá, você não progrediu, caramba, você tem que buscar esse progresso junto com ele. Então não adianta você colocar no relatório, ele não progrediu, não, colocar o avanço dele. Olha, ele avançou nisso. Olha, ele avançou assim. Olha, agora ele avançou. Quando você juntar todos aqueles relatórios, você não vai ver um aluno que não aprendeu nada, você vai ver um aluno que aprendeu muito. Tá? Então, tem que ter ali anotações significativas sobre o acompanhamento daquele aluno, tá? Senão, fazer por fazer não resolve nada. Mediação é o trabalho constante que o professor faz, processual, na relação entre o aluno e os conhecimentos. O aluno e a aprendizagem para que ele realmente aprenda. O professor irá intervir várias vezes durante o processo e não simplesmente atribuir nota no final da prova. Tá? Isso aqui são pontuações da Jussara Hoffmann, que aí eu acabei fazendo as anotações aqui, tá? Então tá bem dentro daquilo que a gente falou, tá? Tá mediando o tempo todo, observando, instigando o aluno, deixando ele pensar por si mesmo e sempre tá intervindo constantemente aí para que o aluno realmente possa estar construindo o seu conhecimento, tá? E não fazer aquela notinha final. Para isso, gente, é fundamental que haja a correção. Não numa perspectiva tradicional, faz a lição aí, agora todo mundo olha para a lousa que a gente vai corrigir. Não, isso não, tá? Mas numa perspectiva mediadora, ou seja, tirar em um caráter processual e de investigação, tá? Então trabalhar com o caráter processual. A correção, ela vai sendo feita se o aluno chegou ali no resultado, você viu que está errado, você fala, olha que legal, então como é que você chegou nesse resultado aí, tal? Olha, e se você tentar fazer dessa forma? É isso que seria a correção. Não no final, deixa fazer a lição e depois, vamos corrigir. Não, tá errado, não pode. Porque tem aqueles alunos aparecidos lá que adora falar, eu sei o resultado, eu sei. E tem aquele coitadinho que, às vezes ele até fez certo, mas ele tem tanto medo de estar errado, que ele acaba não participando. E tem aquele que errou e vai só apagar e colocar a resposta sem entender realmente o resultado.
Para concluir aqui, pessoal, essa correção, gente, ela vai ter que contar com outro recurso também, que é fundamental, e é o diálogo. Mas não o diálogo behaviorista, né? Eu falei lá no começo da aula, gente, acho que na primeira parte. Não o diálogo behaviorista, mas o diálogo ação-reflexão-ação. O que é o diálogo behaviorista? É um diálogo, gente, que o aluno pergunta, professor, eu não entendi. Ah, tá, é isso aqui, ó, pumba, deu a resposta e o aluno segue a vida. Não, não pode, tá? Tem que ser um diálogo, ação, reflexão, ação. Você lança o tema ali, vocês dialogam tudo, vão refletir sobre aquilo e fazer a ação de acordo com a reflexão daquilo que foi proposto, tá? Ação, reflexão, ação. Certo? E discutir e refletir sobre os pontos fracos da tarefa e como pode ser melhorado, tá? Princípio da avaliação mediadora. Então, a avaliação mediadora, pessoal, num resumo bem enxugado aí, é uma avaliação processual durante todo o processo do ensino-aprendizagem, tá? Não é aquela avaliação final, porque, afinal de contas, você não pode dar a sua aula se achando aí o melhor professor do mundo e chega no final você vê que ninguém passou e ainda vai querer jogar a culpa nos alunos, tá? Então, fazer essa avaliação processual, você consegue trabalhar aí uma formação, né, uma apropriação do saber muito maior com seus alunos. Pessoal, espero que eu possa ter contribuído aí com vocês com alguma coisinha, né? Eu sei bem pouquinho, mas aprendi com vocês aqui durante a aula também, tá bom? Desejo aí bons estudos. Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo um pouquinho, faz anotações, coisas que você acha importante. Bons estudos para todos aí e até o próximo vídeo, pessoal.